Senhoras e senhores, nós estamos iniciando às 19 horas e no máximo nós iremos até 21 horas. Perfeito? Então essa nossa conversa ela começa agora e termina no máximo, Eduardo, às 21 horas. Muito boa noite, desejo boas-vindas a todos os participantes dessa audiência pública convocada pela Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma, neste 10 de abril de 2024, aqui no auditório do Colégio Marista, na rua Antônio de Luca, 334, bairro Picorré. Cumprimento especialmente vereadores aqui presentes. Acho que está o vereador Salésio, por favor. Está presente? Mais algum colega vereador está presente? Tenho a ausência da vereadora Celita, do vereador Daniel, a justificativa do pastor Jair, presidente da Câmara, a justificativa do Neto, vereador, a justificativa do Toninho da Embalite, vereador, a justificativa do vereador Nicola Martins, a justificativa do vereador Obadias Benones, a justificativa da vereadora Giovana Mondardo, a justificativa do vereador Juarez de Jesus e a justificativa da vereadora Giovana Zanetti e, por último, a justificativa do vereador Márcio Darós. Presentes, e já chamo para compor a mesa, Eduardo Silva, representante da APP do Colégio Marista. Convido a irmã Isolene Loff, diretora do Hospital São José, a fazer presença na mesa. Convido a senhorita Patrícia Brandão, da Associação de Moradores do bairro Pio Correia, para se fazer presente na mesa. Convido o senhor Gentil Francisco, presidente da OABC, para se fazer presente aqui na mesa. Boa noite, né? Tudo certo? Boa noite. Se eu tiver esquecido alguém, presentes Marcos Simulim, representante do vereador Nicola, João Roberto Frutuoso, da Amopio, Carlos Roberto Roncaglio, conselheiro da Amopio, Sandra Cardoso, diretoria da OABC, João Roberto Frutuoso, diretoria do bairro, e Renato Marcelino, secretário da UABC. Eu esqueci alguma representação ou autoridade, por favor, se identifique. Tudo certo? Então vamos adiante. Eu declaro aberta a presente audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater sobre o impacto das mudanças do plano diretor do município de Criciúma nos bairros Pio Correia e Mina Brasil. A audiência é proposta por mim, vereador Zairo Casagrande, através do requerimento 140/2024, com alteração da data posteriormente sendo aprovada por todos os vereadores. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo desse município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa visando o esclarecimento de dúvidas, irmã, e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Então, a audiência é um movimento privilegiado que o cidadão pagante dos nossos impostos tem a oportunidade de expressar a sua opinião com toda a liberdade, seja ela qual for. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Mais ou menos para o formato dessa audiência, nós vamos ter aqui essa apresentação, 10 minutos, diretora Cláudia. Depois a palavra aos membros da mesa, em torno de até 45 minutos. Depois até 45 minutos para os presentes que vão poder se manifestar. Fabiola, quem será o funcionário da Prefeitura, da Câmara? Você mesmo que colhe as inscrições? Então, quem quiser se manifestar, dê o nome aqui para Fabiola. E para se manifestar em torno de 45 minutos, nós vamos anotar as ideias e, se tiver que votá-las nos últimos 15 minutos finais, e daí encerramos, tá, irmã? Então, no máximo, 9 horas, cada um pode ir para o seu compromisso. Essa audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, no YouTube, no Facebook. Tá, perfeito. Então, vamos dar início, né? Conforme o artigo 244, parágrafo 2º do Regimento Interno, então esta audiência terá duração máxima de 2 horas, já falamos. Já falei sobre a divisão dos tempos.
Passo a palavra, então, portanto, aos nossos convidados, ressaltando que cada um dispõe de 3 a 5 minutos. Nós vamos iniciar com os donos da casa, então, para que faça uma acolhida. A palavra, o senhor Eduardo Silva. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Me chamo Eduardo. Eu estou aqui nessa mesa representando a APP do Colégio Marista e me foi incumbido a grata satisfação de fazer aqui essa acolhida a todos os presentes. Então, em nome do Colégio Marista, eu gostaria de desejar a todos aí uma excelente noite de trabalho, que seja um debate de muita clareza, né, de muita fortificação da comunidade, né, e eu tenho certeza que é com muito prazer que hoje o Colégio Marista recebe todos aqui presentes, ok? Boa noite a todos. Obrigado. O tempo é um pouco maior, na verdade, tá? Nós temos até 45 minutos no tempo total, tá, irmã? Então, fiquem bem à vontade. Eu passo a palavra, então, ao Hospital São José, através da sua diretora, irmã Isolene. Fique bem à vontade, irmã, para se manifestar. Boa noite. Então, estamos aqui, né, porque estamos vivendo um tempo meio de incógnitas, né? E a gente, na verdade, não sabe o que está acontecendo, e a gente até desejaria, né, que houvesse representantes que pudessem falar do projeto, daquilo que está sendo pensado para este bairro, né, o bairro Pio Correia e também Mina Brasil, né? Então, certamente as mudanças que estão sendo gestadas e que não foram tornadas públicas ainda, elas terão interferência não só para os moradores aqui, e pelo que se pode deduzir, né, que haverá muita interferência também ao Hospital São José, para quem chega e para quem precisa sair. No sentido de que, para aqueles que trouxerem, né, pessoas também ao Hospital São José, que terão dificuldades de chegar, bem como as ambulâncias que poderão trazer parentes nossos, né, poderão trazer familiares e não ter como chegar ao Hospital São José. Então, representando a instituição, a gente teria o profundo desejo de conhecer de fato o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Sendo que o Hospital São José é o maior do município, né, e não pode ficar refém à chegada de pacientes de ambulâncias para serem atendidas na instituição, né? Então, nesse momento, o grande desejo de fato é saber o que está acontecendo e dizer que a gente não aprova aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não tem domínio e aquilo que a gente não sabe o que vai trazer ou de benefício ou de não benefício. Pelo que se tem assim ouvido, ou pouco que se ouviu, o benefício será muito pouco ou será para alguns, né? Então, esta é a nossa colocação, porque o Hospital São José ele precisa ter acesso das pessoas, né, para que cheguem lá, porque senão o tempo, né, o tempo para a saúde, dependendo daquilo que a pessoa vem, de ambulância, SAMU e bombeiro, polícia, é questão de segundos, né, para ter efeito e para ser bem sucedido também, dependendo da doença que acomete a pessoa e que faz ela chegar ao Hospital São José numa emergência e urgência. Obrigado, irmã Isolene. Então, tem uma questão de esclarecimento. Convido o seu Otávio Feltrin para prestar esclarecimentos quanto a exatamente o que a irmã solicitou. Informações sobre quais são as mudanças que estão sendo gestadas. O senhor tem 2 minutos para esclarecimento no microfone.
Bom, boa noite a todos. Só a título de esclarecimento mesmo, o vereador já havia me solicitado para conversar com vocês acerca disso, que nós fizemos o convite, né, à prefeitura para que se fizesse presente aqui, para que pudesse dar esclarecimentos em relação a como está sendo gestado tudo isso. Eu, pessoalmente, conversei com representantes da prefeitura para que a gente tivesse um representante aqui, mas infelizmente nós não obtivemos resposta de convites reiterados. Foi feito um convite através, tanto pessoalmente quanto o ofício enviado à Câmara, mas infelizmente não vamos poder contar com a presença do Poder Público Executivo aqui para poder prestar esse esclarecimento. Só a título de informação mesmo de por que não tem um representante da prefeitura aqui. Não é porque nós não convidamos, é porque eles infelizmente não aceitaram o convite. Um abraço. Bom, que se registre, fiquei registrado a ausência do Poder Executivo Municipal por ação, por não pretender participar. Então, feito o convite, reiterado o convite, eu não considero aceitáveis que não haja um substituto, alguém que possa representar o conjunto dessas mudanças que estão sendo gestadas. Eu não acho razoável isso. Quem de direito deveria estar aqui, e se não pode estar, tem que mandar um representante. Então, nós lamentamos a ausência do Poder Executivo para prestar esses esclarecimentos. Com a palavra, o senhor Gentil Francisco, presidente da UABC de Criciúma. Bom, boa noite a todos. Eu sou Gentil Francisco, presidente da União das Associações de Bairros de Criciúma. Representamos também a FAMESC, Federação das Associações do Estado de Santa Catarina. Também sou jornalista há 37 anos e conhecemos essa área. Queremos agradecer aqui a presença dos nossos diretores, o Renato, o Gaspar, o Rubens e a Sandra, e a Patrícia também, que faz parte da nossa diretoria da OABC, e a Bia e a Beatriz também. A gente está aqui, queremos ouvir, que é a preocupação de vocês, da cidade, a gente conhece, a gente passa por aqui. Um dos pontos já indagado aqui pela irmã é no tocante aí ao Hospital São José, que ainda, graças a Deus, é um dos únicos hospitais públicos, entre aspas, que nós temos aqui na nossa região. E lamentar também a ausência dos demais edis, nobres vereadores. Justifico, mas, né, infelizmente, o Salégio está aqui representando. Parabéns pela tua presença, né? Vejo aqui o Giovanni, que a gente conhece há muito tempo, que mora aqui, o Leozinho também, né, que é assessor jurídico da Câmara, algumas pessoas que nós conhecemos que estão aqui. Parabenizar por vocês terem vindo aqui e lamentar a ausência do Executivo no tocante às explicações. Eu estou vendo aqui o discurso da Beatriz, da Patrícia daqui a pouco, porque já teve uma audiência pública, né? E foi feita alguma coisa também na minha comunidade, e nós fomos pegos de surpresa e fizeram coisas que nós nem sabíamos. Isso não é bom para ninguém. Eu acho que todos que estão aqui são pessoas conhecedoras, conhecem a comunidade, conhecem o bairro, sabem o que é bom, o que não é bom, né? O que é melhor para o bairro, certamente que vão aceitar, né? Está aqui também uma posição muito bacana do hospital, isso é muito legal. A gente também tem uma assessoria jurídica da UABC, estamos aqui para ajudar, para colaborar, para contribuir, saber realmente quais são os impactos que vão surgir aqui. Se é para melhor, a gente sempre apoia o que vem por bem, mas pelo jeito tem coisas que ainda geram dúvidas. Então a gente está aqui para colaborar, ouvir e também, se puder, a gente ajudar a cobrar e estar junto com a comunidade. Esse é o nosso papel. Obrigado. Com a palavra, a senhora Patrícia Brandão, da Amopil, Associação dos Moradores do Bairro Pio Corrêa. Eu pergunto, tem alguém da Associação de Moradores do Bairro Mina Brasil? Está presente? Se quiserem fazer uso da palavra, fiquem à vontade. Se quiserem também compor a mesa, são convidados. Ok? Obrigado. Bem, pessoal, boa noite, senhoras e senhores, aos vereadores presentes. A nossa gratidão ao senhor Jair Alexandre, presidente da Câmara de Vereadores, que aceitou o nosso pedido para que fôssemos ouvidos aqui, e em especial ao Zairo, que está nos conduzindo hoje nessa noite. Eu gostaria de explicar o nascimento da Amopil, que é a Associação de Moradores aqui do bairro Pio Corrêa.
Há cerca de 6 anos atrás, a prefeitura projetou um binário que teria um braço passando dentro do bairro Pio Correia e o outro na Júlio Gaidzinski. Naquela época, nós já percebíamos e achávamos, né, um grupo de pessoas, o Colégio Marista, enfim, que não seria a melhor solução técnica. Nós achávamos que uma rua muito movimentada em frente a um colégio que já tinha problema de mobilidade seria arriscado, poria as crianças em segurança, dificultaria toda a movimentação dentro do bairro Pio Correia. Procuramos a prefeitura, procuramos entender o projeto e não tivemos acesso. Não tivemos acesso, não nos recebiam ou não vinham as respostas conforme a gente desejava. Infelizmente, já naquela ocasião, nós não tivemos outra alternativa senão convocando aqui, também com o vereador Zairo, uma audiência pública, porque nós queríamos entender e queríamos participar, principalmente, queríamos colaborar, queríamos dar ideia, queríamos passar a nossa experiência, né, de morar dentro do bairro. Não fomos ouvidos, então teve audiência pública. Naquela época foi decidido aqui que não seria aberto esse binário dentro do bairro Pio Correia. E infelizmente isto ficou mal visto e principalmente ficou mal entendido pela prefeitura, né? Nós sofremos retaliação naquela ocasião. Foi fechada uma rua que talvez hoje, né, 6 anos depois, com o crescimento do bairro, ela pudesse servir para alguma entrada, saída, alguma solução melhor, né? Essa rua foi fechada e um trecho dessa rua já tinha sido fechada há um tempo atrás para beneficiar um único morador do bairro, para ele fazer um acesso à sua garagem. Então, uma parte da rua foi sacrificada por uma pessoa e o resto da rua foi sacrificada em resposta, né, ao fato de a gente vir buscar informação. Bom, agora, pessoal, a gente está numa situação muito mais complexa, um impacto muito maior. Existe uma proposta de alteração de zoneamento que vai transformar o bairro Pio Correia por completo. Vai afetar morador, vai afetar comércio, as clínicas, o hospital. Quem quiser vir passear no Pio Correia, qualquer pessoa que pretenda circular no Pio Correia, vai sentir, né, a mudança, que não necessariamente é para pior. Nós não estamos aqui levantando o terror. Nós estamos apenas querendo entender. Buscando essa compreensão, a nossa associação participou de uma audiência pública a convite da prefeitura para que fosse esclarecido o tal plano diretor. Nós entramos na audiência, saímos e nada foi apresentado. Não tinha planta, não tinha ideia, não tinha texto, não tinha nada. Era só uma conversa de que seria, sim, apresentado em algum momento, as alterações seriam propostas. Eu, inclusive, questionei ao ABC quanto ao seu papel, né, de fazer esse meio de campo, buscando a prefeitura, as explicações, comunidade, debate, o que faz, não faz, o que é bom, o que é ruim, enfim. Mas isso também não andou, tá? Não teve sucesso. Então, de novo, nós estamos nesse papel, é muito triste isso, né, de convocar uma audiência pública
para pedir explicações, né? E novamente a gente está aqui sem explicação. Então, nós não concordamos, né, em aceitar uma proposta, como disse aqui a representante do hospital, que a gente não conhece, a gente não sabe por quê, a gente não sabe que critério, a gente não sabe por que da escolha, a gente não sabe por que na rua A serão 12 pavimentos, na B são 8, na outra são 4. Por que a rua não começa com 12 andares e vai até o fim? Ela interrompe. Enfim, a gente tem muitas perguntas que nós, de boa vontade, juntamente com vocês, gostaríamos sim de conhecer. E a grande preocupação, né, nesse momento a gente já percebe o problema aqui de mobilidade, já é antigo, aliás. Quando a gente lutou pelo binário, já era pensando em proteger um pouco o caos. Então, se passaram 6 anos e vem agora uma proposta que vai agravar o nosso principal problema. Então, eu pergunto, o bairro Pio Correia está sufocando? Ele vai à morte, então, para beneficiar, ou para se modernizar, ou para trazer, sei lá o que, para cá, que a gente não sabe? Não há um estudo de necessidade. O que o bairro Pio Correia precisa? Foi feito o estudo? Alguém conhece? Alguém ouviu falar? Eu sou da opinião, né, que no papel tudo é fácil de resolver, o papel aceita. Eu quero ver a realidade, isso funcionando. Também, para nós é importante saber quais são os critérios técnicos, porque um problema complexo requer uma solução complexa, né? Então, e algum critério, às vezes, vamos sacrificar tal coisa, vamos sacrificar o hospital, que seja, para beneficiar a escola, enfim. Que critérios? Quais são as justificativas para escolher aquelas ruas, aquele número de pavimentos? Quem coordenou? Quem foi que aprovou? Qual é o conhecimento, né, desse grupo de pessoas que, aliás, eu não quero desmerecer ninguém, pode ser as cabeças mais privilegiadas e cobertas de razão, mas a gente quer conhecer, a gente quer entender, até para apoiar. Se for tão bom assim, a gente quer apoiar. Ficamos preocupados também com relação à infraestrutura. Será que nós teremos abastecimento de água? Se o dimensionamento de esgoto, por exemplo, foi previsto para esse crescimento, essas empresas, né, no caso a Casan, ela está preparada, está se preparando, né, para absorver esse crescimento? Nós não sabemos. Temos praticamente 3 ou 4 entradas e saída para o bairro. A gente gostaria de saber se haverá um conjunto de obras para resolver o acréscimo de veículos circulando aqui. Porque certamente não vai ser uma coisa simples. Porque se fosse simples, já teriam resolvido, gente. É velho o problema. Nada foi feito, nada foi previsto, nada foi falado. Então, como que a gente vai apoiar sem saber? Mas talvez existam os projetos, a gente não sabe. Nos preocupa a questão de estacionamento também, né? Vai faltar? Será que o estacionamento rotativo vai dar conta? Nos preocupamos. O hospital atende o SUS e as pessoas mais simples. A irmã foi até assim, humilde aqui em falar que é o maior hospital da cidade. Não, é o maior da região.
atende toda a região. Onde é que vão parar essas pessoas, os visitantes, os doentes, né? O hospital está ampliando e depois de terminar essa obra terão várias outras. O que foi pensado para o futuro do hospital? O hospital ele vai parar porque não vai dar para andar no bairro. O que foi pensado para o futuro do Marista, do SESC, do Humberto de Campos? Será que vai absorver todo esse crescimento? A gente não sabe. Então, nós acreditamos que nós temos, como contribuintes, o direito à transparência. E nós estamos novamente aqui pedindo que nos deixem participar. Nós queremos também uma cidade melhor. Nós queremos um bairro mais humano, uma cidade mais justa, uma cidade mais segura. Quantas reuniões de comunidade a gente trabalha essa questão da segurança que nos preocupa. E enquanto eu estava elaborando aqui esse texto, eu recordei de um fato recente que eu gostaria de trazer como inspiração aqui nessa noite. Vocês lembram daquele caso da ponte de Nova Roma do Sul, no Rio Grande do Sul? A população cansada resolveu agir fora da caixa. Será que nós não precisamos aqui também nos reinventarmos e sair da zona de conforto, como os gaúchos nos ensinaram? Será que a gente tem que ficar aceitando? Será que a gente tem que concordar? Será que a gente não consegue pensar? Será que tanta gente com cabeça boa não tem ideias para contribuir? Então, eu repito, a Amopio não é contra o progresso, não somos contra mudanças, não temos partido político, não temos interesses pessoais, somos voluntários pouquíssimos, trabalhando há 6 anos para pensar no bem comum. E queremos bom senso, cautela, e por isso nós não somos contra as mudanças. Queremos que daqui a uns anos vocês lembrem da gente, lembrem da Amopio, que escolheu não ignorar o que está por vir. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e contem sempre com a gente. Obrigada. Obrigado, dona Patrícia. Representando a Mina Brasil, o senhor Dalton Schmitz está aqui na mesa, gostaria de fazer uso da palavra. Até 3 minutos, tá? Boa noite, pessoal. Eu sou o vice-presidente da Mina Brasil e o que a gente está preocupado hoje é o desmatamento que está dia e noite no Morro Sequinel. A gente escuta muito em rádio, televisão, mas ação acho que nenhuma, como a Patrícia fala. A gente não sabe, eles vão tirando. O Morro Sequinel tem uma nascente de água que abastece quase toda a Mina Brasil, com água paralela, Kazan, água limpa, tratada. Então isso deixa, nesse embalo todo do Pio Correia, nós estamos bem próximo, que a gente precisa entender esse desmatamento do Morro Sequinel, que daqui a pouco vai ser só concreto. Por enquanto é isso. Destacar a presença do vereador Luan Varnier, vereador de Uruçanga e professor do Colégio Humberto de Campos. Eu pergunto, tem mais alguma representação do Colégio Humberto de Campos aqui? Está presente, por favor? Gostaria de usar a palavra? Pois não, então suba à tribuna. 3 minutos, então, para o Colégio Humberto de Campos. Por favor, o seu nome, né?
seu cargo. Fique à vontade, tá? A palavra é sua. Boa noite. Eu sou a professora Luciana. Hoje eu ocupo o cargo, né, de diretora na Escola Humberto de Campos. Só corrigindo ali, né, quando a coordenadora dos bairros ali falou que tem uma escola aqui passando nessa rua, são duas escolas, né? Duas escolas um pouquinho grandes aqui, bem próximas, né? E com certeza todo o trânsito pesado que passar por aqui vai nos prejudicar e muito, porque nós temos crianças que circulam nessas ruas. E o que nos deixa hoje muito preocupados, e que já é uma preocupação que eu tenho há 6 anos, porque eu sou professora, é sempre a questão de onde estacionar o veículo. Nós tivemos um problema, sempre foi esse problema, a questão de estacionamento. E o que nos ocasionou mais espanto foi no final do ano passado, nós vermos essa área azul se aproximando daqui. E nós, enquanto escola, conseguimos mobilizar ali através da CRE e fazer um estacionamento que está sendo providenciado. Mas eu penso, com essa área da Zona Azul paga, cada vez que eu chamo um pai, ou que um pai tem que vir até a escola buscar o seu filho, porque está doente, ele vai ter que pagar? As nossas escolas não vão ter uma dúzia, uma dezena de estacionamentos, ou à frente mesmo da escola, para poder estar estacionando gratuitamente? Temos que pensar nisso também, né? Nem todos têm poder aquisitivo para estar pagando no tal dia que o filho passou mal para vir buscá-lo. Isso é uma das grandes preocupações da nossa escola. E acredito que aqui do Marista também. E quando eu venho trabalhar, eu passo ali pela área da Zona Verde, né, que é a área que tem as casas, e eu penso, meu Deus, essas pessoas vão receber visitas e os visitantes vão ter que pagar estacionamento. Né? Eu gostaria que fosse feita uma observação ali e conversado, né, juntamente com a prefeitura, para ver se há uma possibilidade, né, de nós estarmos tendo algumas vagas para poder receber pais de alunos em nossas escolas. Seria isso. Obrigado, professora Luciana, né? É um prazer recebê-la aqui. Nós encerramos essa segunda fase da nossa audiência, vamos para a terceira fase da manifestação livre de todos os senhores e senhoras. Então, nós estamos dentro do nosso tempo, com uma certa folga, né, Fabíola? Está bem tranquilo. Eu tenho, então, esses cartõezinhos aqui, cada um que gostaria de falar, tem 3 minutos para falar, dá um nome aqui para a Fabíola, à minha direita, e ela vai passar para mim. Nós vamos indo na sequência. Se tiver que corrigir na mesa, não tem um problema, tá? Por enquanto, nós temos aqui 2 sugestões. A primeira, levantada pela Amopil, de rejeição de alterações, aqui no nosso plano diretor, por desconhecidas. E a segunda, pela professora Luciana, abertura de vagas de estacionamento gratuito ao público. Se tiver mais alguma ideia diferente que foi apresentada, por favor, corrija a mesa com toda a liberdade, sem estresse nenhum. Tá ok? Então, nós vamos dar início à terceira fase, que é a manifestação, então, de cada um dos senhores e das senhoras de forma livre e democrática, e peço respeito para qualquer ideia que seja debatida aqui. Mesmo respeito, concordando ou discordando, isso não importa. Será respeitado e será ouvido qualquer tipo de opinião. Então, vamos dar início, Eduardo? Certo, então vamos pela sequência. Então, quem quiser se inscrever, por gentileza, Fabíola, que de verde, está aqui ao lado, basta dar o nome, para a gente fazer de forma organizada. Com a palavra, então, aqui no púlpito, o senhor Maurício Carneiro. Fique bem à vontade.
Até 3 minutos, tá, senhor Maurício? Boa noite a todos, parabéns pela iniciativa. Eu sou Maurício Carneiro, arquiteto, morador do bairro aqui desde que nasci, há 56 anos atrás, e acompanhei um pouquinho do que aconteceu e vem acontecendo. Também pela minha profissão, a gente participa de alguns conselhos da cidade no ramo, na área do planejamento urbano, a convite dos órgãos públicos. Não represento, já adianto aqui que eu não represento a prefeitura, até quero registrar também que fica bastante prejudicado o debate em função da falta da prefeitura estar aqui, pelo menos com imagens da proposta, da mudança e de tudo que a gente vai falando, e as pessoas não sabem nem o nome da rua daqui a pouco no que acontece. Então, eu acho uma sugestão, justamente que a gente está pedindo, de reconhecimento tanto da proposta original, do debate, do que foi compilado lá. Eu estou começando pelo final, porque eu só tenho 3 minutos e eu tinha muita coisa para falar antes. Então, eu acho que uma das sugestões é justamente fazer a apresentação do que foi compilado naquelas audiências públicas que a Patrícia colocou, que nós tivemos 5 na cidade, e que abriram espaço, naquele momento, para fazer sugestões, tanto presencialmente, era uma das metodologias que tinha, e eu estou falando porque, como participante do Conselho, do Conselho da Cidade, desde 2012, que tem 72 membros, eu sou um dos delegados lá que participo já desde 2012, todos os assuntos do plano diretor foram levados para a prefeitura e tratados lá também. Então, toda essa metodologia foi aprovada pelo Conselho. E realmente o que eu acho que ficou falho é de que depois de pegar todas as observações ou sugestões que podem ter surgido de várias pessoas na cidade inteira para mudança ou para permanência, né, isso não foi bem explicado depois no que gerou a proposta, né, de que maneira isso foi entendido, foi lido, né, com um parênteses inclusive de que eu participei já de pelo menos de 3 processos de plano diretor, 99, 2012 e esse foi o que nós tivemos a maior participação em função das redes sociais, da abertura e da possibilidade de que as pessoas se manifestassem, e nós tivemos mais de 1.200, enquanto em outros historicamente davam grupos muito pequenos, né? Essa foi a maior participação em sugestões do que fazer. Só que daí, depois dessas sugestões, ela foi compilada pela equipe técnica da prefeitura e foi apresentado um documento. Esse documento foi colocado à publicidade num site, né? E dado um prazo, no final do ano passado até o início de março, acho que era fevereiro ou março, para que as pessoas olhassem a proposta de lei, a proposta de mapa, e a gente sabe que ninguém entende disso, é difícil realmente de fazer, mas foi o prazo que foi dado, então a metodologia talvez não tenha sido a mais adequada. Então, só para também colocar, vou pedir um minutinho a mais, né, porque que naquele dia, inclusive no grupo da associação, surgiu o meu nome como tendo apresentado uma emenda, né, que alterava a proposta da prefeitura. Porque quando eles disseram para analisar o que estava acontecendo, eu fui olhar o mapa por curiosidade, porque a gente também não tinha participado da elaboração final do mapa, porque a gente não fazia parte, nós fazemos parte do conselho, nós não fazemos parte da proposta da prefeitura. E quando eu fui olhar, eu notei que em algumas regiões do bairro estavam ficando zonas que estavam sendo sugeridas de 8 pavimentos, imediatamente ao lado de zonas de 2 pavimentos, que não tinha uma zona de transição de 4 pavimentos, como acontece em vários locais da cidade, do mapa. E aí nós fizemos, eu alertei o Colosso especificamente, que era o diretor. Colosso, por que isso aqui aconteceu assim? Daí ele, não sei, foi desenhado assim, foi levado assim, foi compilado assim, alguém deve ter pedido várias sugestões e isso gerou esse mapa. Daí, mas ele reconheceu que ali havia um problema. E eu falei, tá, então vocês não vão ajeitar isso? E assim, nós não temos mais o prazo legal nosso, ele já está na parte de abertura, né, na parte de abertura de sugestões, então tem que ser apresentado como uma emenda. E aí, então, eu fiz, em cima do mapa, baixei da internet ali uma imagem, desenhei mais ou menos por cima, tentando fazer essa correção, esse escalonamento do que estava proposto. E, além disso, nesta proposta, tinha sugestões de outros individuais, como tem, obviamente, né, e democraticamente, pessoas que imaginam
que o bairro tem que ficar como está, ou tem que tranquilizar, e outras pessoas que acreditam que possa ter algum tipo de investimento por outros motivos que nós podemos debater em outra hora. Então, como tinha isso acabou gerando uma emenda apresentada por Maurício Carneiro e outros. E é isso que está lá. Então, eu tinha uma parte da emenda que eu estava tentando corrigir o mapa e tinha outras sugestões. Isso acabou gerando uma emenda que alterou o plano e é o que foi colocado lá à disposição, e eu acho que foi, inclusive, porque toda e qualquer emenda deveria ser votada pelo Conselho do Plano Diretor. Passou na reunião do Conselho do Plano Diretor essa última emenda. Infelizmente, aquele dia eu não pude comparecer, porque eu estava com meu pai no hospital, e eu não pude ir lá defender e fazer o debate, acho que o Roberto estava lá, né, naquele dia. Então foi aprovado, né, inclusive teve votação, parte votou a favor, alguns votaram contra, tiveram abstenções, está tudo registrado em ata, e aí esse foi o processo que nos levou até aqui. Quando esse processo chegou lá e que foi identificado que haveria essa sugestão de mudança em algumas ruas, em algumas zonas, por sugestão da prefeitura, e daí com as justificativas de aproveitamento da infraestrutura, de investimento, de corredores de circulação, que isso pode gerar muito mais debate aqui do que 3 minutos, 6 ou 9. Eu peço que teríamos conclua, então, muita tá? coisa para falar, estou concluindo. Então, assim, só para justificar o porquê que apareceu como emenda, o porquê que nós chegamos até aqui, eu acho louvável a situação, acho que é o momento de debater, né, e dizer que, né, mais uma vez, provavelmente não vamos ter unanimidade na situação, né, de que pessoas que pensam de um jeito e que pensam de outro sobre o futuro do bairro, né. E só lembrar realmente aquele última audiência pública, né, como foi desgastante para todo mundo, traumática, que a gente não repita aquele lá nunca, porque foi prejudicial para o bairro até hoje, né. Sugestões boas que tinham no meio daquela audiência pública morreram com as sugestões ruins, né, e acabamos sofrendo até hoje com uma série de coisas. Eu queria colocar, teria muito mais para colocar, mas em função do tempo, se tiver oportunidade de voltar mais tarde, eu volto. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o senhor Léo Cacetari. O senhor tem 3 minutos. Boa noite a todos, cumprimentando o nosso proponente vereador Zairo e a Patrícia, gostaria de estender o cumprimento a todos. O que desencadeou parte disso aqui foi uma sugestão que eu tive teve a Câmara Temática sobre o Plano Diretor, que falava do centro e o Pio Correia. Eu fui até lá, até Minas Brasil, eu não sei, até por isso que era bom que a Prefeitura estivesse aqui, queira ou não, essa audiência está maculada pela falta da Prefeitura e para que possa todos entender o que está acontecendo, porque falam de uma emenda, eu entendo que é a que eu falei, pode ter uma que tem a Minas Brasil, que eu desconheço, então eu acho que é difícil a gente chegar aqui e deliberar uma coisa que, até para quem quer explicar e quem quer tentar confirmar a sua ideia, passa um certo trabalho, porque os demais têm dificuldade de entender. Mas nessa audiência temática, eu fui porque era a audiência do Pio Correia, e eu fui porque eu fui até lá porque a minha ideia é diferente, ela é, na minha concepção, ela é mais progressista para o bairro, porque eu cheguei neste bairro, ele era a Vila dos Engenheiros, era um padrão residencial, e ele tinha todo um perfil voltado para o colégio, próximo a onde morava médicos, próximo do hospital. Hoje não. Hoje ele é um bairro que foi para o progresso, e nós estamos, na minha concepção, da Presidente Kennedy para baixo, tá? Da Presidente Kennedy, que faz a lateral do Sesc para cá. Eu entendo que isso aqui é centro da cidade, com ônus de bairro semi-residencial. E para cima, realmente, entendo que é um bairro residencial, que é a Presidente Kennedy diante. Eu comecei a entender por que os imóveis daqui não estavam tendo o mesmo tipo de valorização, e eu comecei a tentar fazer um raciocínio, e eu me toquei que o que está presente no bairro, nunca mais, não vamos ser românticos, ele não vai retornar a ser o que era. Vila dos Engenheiros, a concepção que existia, acabou, ela não existe mais. Infelizmente, era onde eu gostaria de morar, para onde eu vim morar, só que não é o que acontece. E eu comecei a entender por quê. A rua que eu moro era uma rua tranquila, hoje ela é uma rua que nem estacionamento tem na frente, porque ela passou a ser uma rua que é Augusto dos Anjos, que segue na direção da Mário de Andrade e faz a curva na direção da rua Itajaí, nem estacionamento tem em nenhuma das pontas. Eu comecei a entender por que o bairro estava devagar se desvalorizando.
O índice de 2 pavimentos e de 4 pavimentos gera um único tipo de problema para dentro desse lado do bairro. O 2 pavimentos, ele está se transformando em clínica. A clínica, ou o escritório, ou escola, ele garante estacionamento para o seu staff, para o médico, para o funcionário, e o paciente não tem nem onde botar o carro na rua. Começou a encher de clínica, quem estava lá na outra ponta que não estava incomodado, hoje está aqui incomodado. Ah, então o índice pequeno é bom? Não, ele realmente está sendo prejudicial. O índice de 4 pavimentos, ele não torna viável que se faça estacionamento para a rua. Quando tu torna um prédio comercial com 4 pavimentos, tu consegue estacionamento para quem vai trabalhar, não para quem vai frequentar. Mantém o problema do bairro dessa maneira, ao contrário do índice residencial. Essa desvalorização, na minha concepção, ela está tornando isso aqui, nós estamos com o ônus de ser centro e com o ônus da desvalorização deste bairro neste sentido. A ideia da verticalização, um pouco a mais que a ideia da qual eu comungo, eu não quero um bairro que seja feito de ordem desordenada, que tenha índices errados, coisas assim, mas eu entendo que a verticalização é a maneira que se possa construir edifícios que tenham garagem, edifícios que tenham sustentabilidade, tenham recurso suficiente, mas que seja de parte ordenada. Só que se não verticalizar, financeiramente ele é inviável, ele vai continuar sendo o que está acontecendo, aumentando a quantidade de clínicas, aumentando a quantidade de pacientes para a rua, para estar estacionando, e o bairro vai só estagnando e desvalorizando como está desvalorizado. Hoje, o São Cristóvão está com uma valorização muito maior porque eles têm índice para construção. E não é só uma questão de valorização, é porque o bairro começa a se transformar não só por uma questão de valorização para cada um que mora ali dentro, e sim esse tipo de coisa também traz, porque como está atualmente, eu não gostaria de ser romântico a esse ponto, mas eu acho que só vai daqui piorar na situação que está apresentada neste momento. Para frente pode ser outra. Por isso que a minha ideia é um tanto mais progressista no sentido de que acho que aumentando o índice temos possibilidade de fazer 6 pavimentos com 2 obrigatórios de garagem, os prédios residenciais já comportam as suas garagens, não incomodam terceiros. É mais ou menos esta ideia que eu passo, e eu entendo que na parte central do Pio Correia. Essa é mais ou menos o que eu vim defender. Mas acredito que não seja essa a única coisa que se discute no bairro. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Com a palavra a senhora Sandra Cardoso. A senhora tem 3 minutos. Boa noite. Eu vim a convite da Patrícia, né? E estou falando como líder comunitário. É muito fácil a gente falar, né? Em impacto das mudanças do plano diretor, né? O que é o plano diretor, né? Então, é uma regulamentação, mas tem que ter um direcionamento, né? Como foi falado aqui. A irmã acabou de falar, a falta de estacionamento. Pessoal, aqui no centro, você chega a ficar 1 hora parada aqui no dia de chuva. Congestionamento, não tem onde estacionar, nenhum paciente, nenhum morador, nem quem é médico, não tem estacionamento. Então, o que seria interessante? Tem o impacto positivo e o negativo. O positivo seria ótimo a gente ter vários apartamentos, edifícios, com aquele jardim lindo, maravilhoso. Mas o próprio morador do prédio, se ele precisar usar o estacionamento na frente do seu prédio, ou sua visita, ou seu convidado, o dia que ele fazer uma festa, o dia que ele tiver um evento no salão da sua festa, da sua clínica alta, não vai ter estacionamento, vai ter congestionamento. Então, eu acho que as necessidades básicas que teria que ter, né, eu acredito que o principal é o ir e vir, não só do morador, não só do comerciante, não só do empresário, é o ir e vir. E está complicado o centro, não tem condições, a gente fica quase 1 hora nessa sinaleira. Abriu, fechou e tu não sai do lugar. Eu não tô certa? Então, eu acho assim, o que falta? União. Eu acho que falta a gente escutar como é que é feito esse plano diretor. Eu já fiz parte do conselho. A gente é convidada através de ir lá nos conselhos. O que acontece? Você concorda, você concorda, você concorda. A partir do momento, tu não tem voz. Eu acho que quem tem que ter voz é nós, morador, você, empresário, você que tem que ir e vir.
o presidente do bairro, o ABC. Quando tiver mudança de plano diretor, tem que ser ouvido primeiramente o comerciante, o morador, o diretor da escola, o diretor do hospital, e nós não estamos sendo ouvidos. Simplesmente é modificado, tem muita coisa que está em jogo. Escoamento de água de chuva, assombreamento, arborização, é muita coisa, estamos falando de nascente. Então, eu acho que nós estamos no momento que nós temos que ter voz. E para termos voz, é nós, a associação, o ABC e, mais uma vez, os empresários. Só nós sabemos o que a comunidade precisa. Eu acho que está na hora do governo escutar nós. Não adianta a gente estar fazendo audiência, estar fazendo reuniões, se eles já, para resolver o problema que eles já estão fazendo. Então, essa seria a minha opinião, a minha ideia. Primeiramente, ouvir nós, que estamos na situação. Seria isso. Obrigada. Obrigado. Saudar a presença de todos, agradecer a presença de todos mais uma vez, né? E que sacramentar, né, que a omissão é sempre o pior caminho. Então, agradeço penhoradamente, em nome da Câmara de Vereadores, do meu colega Salésio, que está aqui presente, a presença de cada um dos senhores e senhoras. Com a palavra, o senhor Luciano Cordeiro. O senhor tem 3 minutos. Um morador aqui do bairro, né? Boa noite a todos. Meu nome é Luciano Cordeiro. Sou engenheiro agrônomo, empresário, comerciante na cidade. Moro nos limites do bairro Pio Correia. Eu estou aqui porque vi a diretoria trabalhando. Um amigo me convidou a participar, comecei a participar da diretoria, do trabalho incansável de algumas pessoas. Alguns estão lá como eu, mais para cumprir volume e saber um pouquinho mais do que está acontecendo. Porque o projeto, pelo jeito, está quase pronto. Falaram, de fato deve ter acontecido, as reuniões, foi para cá, aprovaram, mas só que o bairro não foi ouvido, gente. Como é que está o projeto pronto para ser encaminhado, para ser aprovado, se o bairro, onde tem uma comissão constituída, não foi ouvido? Ou nem ser ouvido, o bairro não teve ouvidos para escutar a proposta. Já não sabe o que vai acontecer. A irmã foi muito feliz. Eu voto não, se eu não sei o que eu estou votando. Eu sou progressista, acho que o progresso tem que ser instalado, porque o Correia já se transformou. Nós temos, não são só 2 escolas, são 3, 4 escolas que tem aqui, mais escolinhas no bairro, clínicas, inúmeras clínicas, já está um bairro comercial na parte mais próxima ao centro aqui, não há a menor dúvida disso, não há a menor dúvida que precisa de um planejamento, precisa de uma verticalização de algumas regiões, não há a menor dúvida. Mas quem que foi ouvido? Uma associação que está 6 anos lutando pelo bairro não foi ouvido. E assim nos demais bairros. O trânsito realmente em Criciúma, que perto das 6, é insustentável. Tem que ter uma solução? Tem que. Acredito que o município deve estar atrás de uma solução viável, acredito. Mas será que o bairro não pode ter alguma ideia para dizer, ó, isso aqui vai valer, isso aqui não vai valer? Então, realmente, só estou aqui para elogiar muito a associação, parabenizar, que acho que a nossa ideia é que, não, eu voto não, eu não sei o que nós estamos votando. Precisamos verticalizar? Precisamos arrumar o trânsito, precisamos, vaga de estacionamento, talvez chegar ao ponto, como foi feito ali na Exucre, um prédio só de estacionamento. Se eu não me engano, foi até o Ministério Público que exigiu isso, porque era inviável a situação ali. Também, há pouco tempo atrás, era um bairro residencial. Ficou tão insustentável que tiver que intervir, e hoje temos em Criciúma, com poucas cidades de Santa Catarina, um prédio de estacionamento. Talvez aqui seja a mesma coisa. Ou obrigar os prédios a terem mais vagas disponíveis de estacionamento, tudo isso deve estar previsto. Só que os bairros não sabem. Se o bairro tem uma associação constituída, acho que é a obrigação do município, e se falha muito não está aqui presente hoje, para mostrar o que vai ser feito. Nossa ideia é isso aqui, ó. Os especialistas vieram aqui, o que vocês acham? Porque nem sempre a gente acha que a gente sabe o melhor que a gente quer para a gente. Se a gente quer uma coisa, a gente pode estar errado. Mas nós precisamos saber, precisamos ser convencidos do contrário. Eu sou uma pessoa não teimosa, de uma opinião muito forte. Eu preciso ser convencido da situação. E nós não estamos sendo convencidos.
Então, só voto junto com a irmã. Meu voto é não, porque não fomos ouvidos. Obrigado, gente. A Luciana Bresciani gostaria de usar a palavra novamente, não? Já está contemplada? Humberto Campos? Já, né? Com a palavra o senhor Carlos Roberto Roncaglio. O senhor tem 3 minutos. Bem, boa noite a todos, a todas, né? Respeito mútuo daqueles políticos, né? Do Poder Executivo e Legislativo que se fazem presente. Infelizmente, o Executivo não está presente. Esse é o respeito que é dado aos bairros de Criciúma. Quero reafirmar a nossa indignação aqui e a nossa preocupação. Quando o Maurício veio aqui, e é um profissional extremamente técnico, né? E acredito que ele não faça parte do corpo técnico que produziu o plano diretor, e ele acabou de dizer nessa tribuna que momentos antes de encerrar o prazo, foi identificado um problema de zoneamento, de transição, que não foi feito no plano por uma equipe extremamente técnica. Isso é preocupante. Né? Porque se levaram 3, 4, 5, não sei quantos anos, um corpo técnico para formatar um plano diretor, e há meses ou dias de finalizar, foi encontrado um problema grave no nosso bairro, é preocupante. Né? Então fica aqui a nossa preocupação, além da nossa indignação. Quero dizer que o Poder Executivo, primeiro eu gostaria de constar em ata que essa audiência ela tem 2 caráteres, um consultivo por quê? Porque nós queremos só esclarecimentos de como está acontecendo e como vai ser feitas as propostas e mudanças do nosso bairro. A gente não tem o poder de mudar algo, a gente quer esclarecimento só. E a gente quer ser, no mínimo, participativo. Só isso, para deixar claro, para não o Executivo depois dizer que nós somos contra o desenvolvimento, somos contra o progressismo, somos contra a economia. Não é isso. Não é isso. A gente quer esclarecimento do Poder Executivo. Ponto. Na fala do Leozinho, eu quero deixar claro, Leozinho, que nós não somos contra edificações no bairro, de 2, 4, 6, 8, 12, 20, 30 andares. Bem pelo contrário, o desenvolvimento está aí, as cidades estão sendo verticalizadas, é um fato isso. Não é só Criciúma, é o mundo. Nós não somos contra isso. Bem pelo contrário, mas de forma organizada, de forma estruturada, de que a gente tenha um mínimo de infraestrutura. Quando se instala uma clínica aqui de 2, 4 andares, não tem problema nenhum, pessoal. Isso é prosperidade para o bairro, para a cidade, para a região, não tem problema nenhum. Mas que o Poder Executivo exija um mínimo de infraestrutura de estacionamento, de segurança, certo? Por quê? Porque o nosso bairro tem muitas escolas, é trânsito infinito de crianças, jovens, adolescentes, famílias, né, transeuntes de pedestres, e pode acontecer um acidente por falta de infraestrutura. É só isso que nós queremos. Não somos contra o desenvolvimento, bem pelo contrário. E nós queremos cobrar aqui, nesse momento, dos vereadores que estão presentes e aqueles que não puderam vir, né, porque as justificativas são as mais variadas possíveis de não enfrentar a população e os moradores de um bairro que precisam esclarecimentos. Ponto. Eu quero deixar aqui, dito para os vereadores, os futuros que serão eleitos, né, que eu acho que nós temos uma baita responsabilidade aqui de deixar algumas dicas para eles. A gente promoveu uma carta manifesto, depois eu gostaria que o vereador Zairo anexasse esse documento, né? A gente gostaria de sugerir aos vereadores, aos novos eleitos, né, porque eu acho que o pessoal está muito preocupado com a eleição e pouco preocupado com os bairros, e isso nos deixa realmente preocupados em relação a isso. Então, vai algumas dicas aqui.
uma escuta profunda nos bairros envolvidos no processo urbano e habitacional da nossa cidade, que não é feita. Para pedir voto, todo mundo vem. Para escutar, poucos vêm. Soluções integradas e transversais que levam os bairros planejados e que diminuem impactos econômicos e sociais. Engraçado que eles promovem um plano diretor e não apresentam, no mínimo, contrapartidas mitigatórias de impactos. Eles só fazem. E a população que pague a conta. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso. Né? O nosso bairro é próspero, tem que crescer, é fato, mas e as contrapartidas? Né? Queriam passar um binário na frente do Marista há 6 anos atrás. E eu quero esclarecer aqui nessa plenária que há 6 anos atrás nós fomos única e exclusivamente para evitar o binário aqui na frente do Marista. O Poder Executivo, em retaliação, fechou rua, fechou rótulo no São Cristóvão e deixou o nosso bairro à mercê. Entende? Isso é uma injustiça. Isso foi retaliação do Poder Executivo. Eu quero deixar claro aqui na plenária. Conclua, por favor. Gostaria também de que os vereadores vissem a visão sistêmica dos bairros, que tem especificações e singularidades, como o nosso tem. Aqui o nosso representante da Mina Brasil disse que estão acabando com as nascentes. Né? Isso não é bom. Promover desenvolvimento econômico e social de forma sustentável, com infraestrutura consistente. Planejamento urbano e habitacional participativo e consciente. E, para encerrar a minha fala, eu acho que o Executivo ele precisa esclarecer e o Legislativo precisa fiscalizar, coisas que não estão acontecendo, porque eu acho que essa audiência ela não precisaria existir se a gente tivesse uma fiscalização efetiva do nosso Legislativo em relação ao Executivo. Plano de mobilidade urbana, plano de diretor em relação ao impacto causado em cada bairro da cidade, eu não estou falando agora especificamente do nosso bairro, mas em todos os bairros da cidade, às vezes são provocadas em audiências políticas, dizendo públicas, mas são pouco públicas, porque a gente vai em audiência aí, pessoal, o discurso é muito bonito, mas a escuta ativa, que é para existir, e propositiva, não existe, infelizmente. Então, eu gostaria que essa audiência fosse registrada, que seria consultiva, porque a gente quer esclarecimentos do Poder Executivo que não está presente aqui, e nós gostaríamos de também ser uma audiência deliberativa. A gente quer votar aqui que quando o plano diretor cair na Câmara de Vereadores não seja votado, ele tem que ser revisado pelos bairros da nossa cidade, certo? Estacionamento rotativo, eu acho que a gente precisa também dar uma olhada. Okay. Enfim, então são coisas que nós moradores do bairro Pio Correia, a gente está extremamente preocupado. Acho que essa é a palavra, preocupação. Muito obrigado. Ok. Nós temos só mais um inscrito, então, e mais 15 minutos ainda podemos usar para fazer este debate. Então, cada um dos senhores e senhoras, fique à vontade para se inscrever e se manifestar, porque nós temos esse tempo à disposição. Queria saudar o meu colega Manuel Rossem, que está presente. Agradeço a sua presença. E, então, com a Fabíola, que aqui do meu lado, qualquer um dos senhores ou das senhoras pode se inscrever e se manifestar, que nós ainda temos 15 minutos. Senão a gente vai dar os encaminhamentos dessa audiência na última fase. Com a palavra, o senhor João Roberto Frutuoso. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Agradeço ao Osório por mais uma vez nos atender, trazendo a nós essa audiência para a gente discutir e ver os nossos problemas. Falar depois do Carlos fica difícil, mas 2 assuntos. Uma é sobre o Gerestar, que nós temos que fazer realmente uma revisão, se é necessário ou não, porque a gente fazendo uma análise das nossas ruas aqui, verificamos que tem poucas empresas ainda, e ainda não seria necessário. A maioria das ruas, com exceção da Felipe Schmidt até o Marista,
tem algumas clínicas, o restante é basicamente residencial. E não sei por que a prefeitura está avançando na cobrança, faturamento sobre esses estacionamentos. Aí eu falei essa semana, segunda-feira, eu estive na prefeitura falando com o Juliano Colossi, convidando ele para vir aqui participar, em nome da prefeitura, porque ele que é um dos encarregados do planejamento e desenvolvimento do conselho do município. Ele deu desculpa que a mãe dele estava com problemas, né, problemas de doença, eu não sei, tudo bem, eu aceitei, convidei 2 vezes, ele disse que não podia, que seria possível, pedi para ele indicar alguém, ele disse que não tinha ninguém da prefeitura para mandar no lugar dele, eu fiquei meio... na verdade, eu achei que ele estava escondendo alguma coisa, mas tudo bem. Aí eu perguntei para ele sobre por que ele me mostrou o mapa dessas novas alterações, que tinham sido aprovadas nessa última reunião que teve dia 7 de março na prefeitura, no Salão Negro. Eu estive presente, briguei muito lá com eles, pedi para ele registrar em ata minha indignação, porque eu não tive nem direito a voto, porque eu não fazia parte do Conselho do Desenvolvimento da cidade, e na hora de votar essa aprovação, essas modificações, essas alterações aí de número de pavimento de determinados setores do bairro, ele me mostrou, eles mostraram lá na parede, e na hora da votação, eles perguntaram, quem está recusando? Eu levantei a mão e disse, você não pode porque você não faz parte do conselho. Não, eu sou da diretoria. Não, não pode, tudo ok. Aí 2, 3 votaram contra, a abstenção, uma meia dúzia, e pronto, está aprovado. Aí eu me levantei e perguntei, escuta, eu quero saber quem é do pessoal aqui, dos presentes, que vai aprovar essas mudanças, alterações do meu bairro. Eu quero saber quem é. Não, o que vale é a votação da sessão anterior, que foi feita lá no final do ano passado. Eu digo, mas como? Uma segunda votação tem que ser com os presentes. E eu quero saber, o pessoal aqui do conselho, do município aqui, que devia ter em torno de uns 40, eu quero saber quem deles vai aprovar essas alterações. Aí disse, não, vai ser a votação anterior. Aí constou na ata, dizendo que 28 tinham aprovado aquilo. É mentira, essa ata tem que ser anulada, é mentira. Ninguém se levantou, ninguém levantou a mão para votar a alteração final, que era o último dia, foi dia 7, desse projeto, dessa alteração. Então, eu pediria à Câmara que anulasse aquela sessão anterior, porque não houve, vamos dizer assim, a aprovação do plenário e do Conselho. Não houve. Eles não perguntaram quem estaria votado, simplesmente constaram na ata que teve 3 que recusaram, umas 5, 6 abstenções e 28 aprovados. É mentira, ninguém se levantou, ninguém levantou a mão. Tá? Isso eu briguei com eles e eles confirmaram. E o Juliano Colossi estava lá, o presidente da mesa estava lá, e eles falaram, não, é isso assim mesmo, o que vale é isso. Eu digo, não pode ser, tudo ok. Eu saí até indignado lá dessa sessão. Tá? Então, eu gostaria que a Câmara de Vereadores não aprovasse essas alterações sem primeiro a Prefeitura provocar uma audiência, seja lá o que for, uma discussão aqui entre a comissão, a nossa Amopil, e os moradores. Eu reclamei também que nós não tínhamos sido comunicados, que a Associação Amopil não tinha sido comunicada, eles falaram, não, isso aí foi publicado na internet. Pô, na internet tem milhões de publicações, quem é que vai ficar lendo? Aí disse, não, todo mundo sabia. Disse, pô, não tem ninguém aqui da Amopil, não tem ninguém do bairro Picorreia, apenas eu, e vocês não estão aceitando nem a minha reclamação. Então, quem é que está aprovando? Vocês aí de outros bairros estão aprovando alterações profundas no nosso bairro? Mas não adiantou. Eles registraram em ata a minha reclamação e ficou só nisso. Eu gostaria, então, que a Câmara dos Vereadores recusasse até uma nova
discussão do Executivo com os moradores, com a nossa associação, com relação ao Gerestar e essa mudança ali. Eu confesso, como o Léo falou e o Maurício falou, eu seria beneficiado com esse aumento do número de pavimentos. O meu terreno valeria mais. Eu não sou contra isso também, não. Eu sou contra, como o Carlos falou e outros falaram, que é essa bendita execução das coisas sem estar ciente, sem o povo estar ciente dos seus moradores, que são os principais implicados nos planos, serem calados. Nós somos calados, fomos calados. Estamos sendo calados e eu queria que a Câmara, então, colocasse um pano em cima disso, que não aprovasse até eles nos chamarem e virem aqui explicar com maiores detalhes, inclusive com soluções de mobilidade e outras que a gente discutiu aqui. Muito obrigado. Hein? Obrigado. Senhor João Roberto. A palavra, senhor Gentil Francisco, o senhor tem até 3 minutos. Olha, gente, ouvindo aqui as pessoas, o Carneiro falou, o Carneiro, tu faz parte do CDM, é isso? Nós assumimos a OABC praticamente em novembro, e nós estamos buscando os caminhos onde nós podemos trilhar e chegar, ajudar, colaborar. E nós temos a lista aqui do CDM, e nós vamos, inclusive, falar com a Patrícia, depois propor aqui para que os nossos diretores, nós vamos ceder 2 vagas para o CDM, que é o Conselho Municipal do Desenvolvimento, qual tem o Juliano Colossi. Ao mesmo tempo, nós da UBC vamos oficializar no tocante ao comerciário, para ver o que tem de decisão, como é que está o andamento. Vamos colocar, além desses 2, vamos colocar mais 5 pessoas lá no CDM, nós temos esse poder para colocar, e vamos ver até que ponto a gente pode pedir vistas ao que foi feito, juridicamente, ou legalmente, ou através do próprio Conselho. Esse é um compromisso que nós assumimos agora, os nossos diretores estão aqui, é um papel que nós temos. Este poder representa a federação também das associações. E o outro ponto que eu acho positivo é porque o estacionamento não é só aqui, vem para o Santos Dumont, vem para o São Luís, vem para o Michel, vem para o Comerciário, tem aqui o Pio Correia, que é a antiga Avenida dos Engenheiros, também bairro Santa Luzia e Rio Mânia. Lá, inclusive, os empresários já conversaram com a gente deu algumas sugestões. E a gente sabe do fluxo de veículos que aqui é muito grande. O bairro Comerciário, que está aqui o Renato, que faz parte da diretoria agora, conseguiu, através de uma reunião, de postergar isso até dezembro do final do ano. Olha, é um modelo que pode ser copiado agora, já que não tem nada, né, para colocar, que se faça isso. Porque uma das tristezas hoje, vereador Salésio Lima, é que tem pessoas de fora e pedir que nessa audiência ao nobre vereador, também Zário Casagrande, que peça, através da Câmara Municipal de Criciúma, a Gerestar, que divulgue. Porque vem gente de fora que já teve carro guinchado, vem gente de fora que não sabe, são poucos monitores, são poucos, os paquímetros são distantes, essa é uma realidade que nós enfrentamos. Eu fui abordado por várias pessoas, então eu coloco essa sugestão, depois a gente vai deixar para a Patrícia, que faz parte conosco, a gente ficou muito grato, porque ela também tem conhecimento, e vamos ceder 2 até 3 vagas aqui para o CDM, nós temos esse poder. Então, pessoas que são cultas, que têm conhecimento, que podem lá também ter voz e voto. Então, esse é o nosso comprometimento nessa noite, que eu acho muito importante para ajudar vocês aqui, não só vocês, mas também que sirva de modelo para que os outros bairros e comunidades sejam ouvidos, que vocês aqui não foram ouvidos como estão sendo relatados aqui. Obrigado. Obrigado. Nós vamos encerrar, então, essa última fase. A última inscrição que está aqui na mesa é do senhor Ricardo Brandão. Fique à vontade para fazer suas colocações. Encerrando, então, essa fase da nossa audiência de ouvir os presentes. Fique bem à vontade, senhor Ricardo. Obrigado, boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Zairo, toda a mesa, os vereadores aqui presentes, senhoras e meus senhores.
Eu vim aqui hoje para entender, do ponto de vista técnico, o que está sendo discutido internamente no poder público. E saio da mesma forma que eu entrei, sem saber nada. Então, lamento primeiro profundamente a ausência daqueles que aqui deveriam estar para nos esclarecer, para nos informar, e então creio que vai ficar para uma próxima. Eu endosso todas as palavras que aqui foram ditas por aqueles que me antecederam. Eu moro aqui no bairro há 60 anos, desde os 5 anos que eu moro aqui, e vi esse bairro crescer, se desenvolver, e é evidente que existe uma pressão externa para que ele se modernize, que cresça a sua infraestrutura, certo? E que melhore também a qualidade de vida daqueles que vivem aqui e daqueles que virão usufruir das estruturas que nós temos. Então, o que eu concluo disso tudo é o seguinte: a forma como foi encaminhada essa alteração do plano diretor é justamente da forma que não deveria ser feito. Totalmente inverso ao bom senso. Então, peço também à Câmara de Vereadores que, quando chegar esse projeto, se é que lá vai chegar, nos consulte, vamos debater e vamos aprovar aquilo que seja do interesse comum, e não de um ou de outro, de um setor ou de outro. Nesse sentido, então, eu registro em ata as minhas palavras. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado, senhor Ricardo. Nós temos 20 horas e 18 minutos, então nós estamos bem dentro do nosso regimento, né? E de forma bem tranquila. Eu consegui anotar 5 sugestões, eu vou ler as 5 sugestões, viu, Gladys? Se faltar alguma que eu não captei, vocês corrijam a mesa com toda a liberdade, para nós votarmos e encaminharmos, viu, Tadeu? Então, encerramos essa parte de debates, da participação. Pois não, fica à vontade, não. Só uma sugestão de encaminhamento no seguinte sentido. O grande problema aqui, às vezes, não é o que um quer e o que o outro quer, é porque está faltando entendimento do que vai acontecer. Esta associação, aqui há um tempo atrás, eu não estava presente, eu não acompanhei o que aconteceu. A única coisa que eu acompanhei, o que vocês decidiram, não foi entendido da mesma forma pelo poder público e acabou prejudicando o bairro de forma muito grande, que tornou esses gargalos, tirando as ruas ali, que foi um grande problema aqui dentro. Então, antes que tenha um encaminhamento no sentido votem sim, votem não, eu acho que, como não tenho conhecimento do que está feito, peço aqui que o encaminhamento seja feito no seguinte sentido: que a associação, tá, vá junto ao poder público e a gente tenha um conhecimento, nem que traga uma nova audiência pública para debater com forma clara, porque sugerir não votem pode acontecer exatamente o contrário do que a gente quer, que o bairro possa ir para algum lugar, ou por índice, ou ficar como está, sem que seja entendido por todos. Porque a sugestão do não que estão falando para a Câmara de Vereadores, nós temos aqui o vereador Salésio, o vereador Manuel e o vereador Zairo. E os demais vereadores vão votar isso. Eles vão entender que todos não querem, e na verdade não é o que está acontecendo aqui dentro. Eu, por exemplo, aqui represento um monte de gente que mais ou menos comunga com o meu interesse. Não estou falando em nome de Léo, eu falo em nome de mais de 10 pessoas das que eu pude conversar, diretamente, que não vieram aqui neste momento. Então, eu gostaria que, antes que a gente tome muito claro esse cuidado, a votação pode ser assim, ó, que interrompa,
que nos chame. Agora, dizer não votem, pode acontecer o que aconteceu. Ah, a gente não quer o trânsito, perdemos a rua. Então, antes que o poder público entenda de maneira diferente, eu peço que o encaminhamento seja no sentido suspenda e que a gente faça uma meia-culpa, porque eu estava sentado lá e eu estava prestando atenção, e todos nós estamos aqui por desconhecimento, inclusive eu que fiz sugestão. Eu fui uma câmara temática que só tinha para representar o centro da cidade, e Criciúma tinha 6 servidores para explicar, e só apareceu o Léo e uma senhora para falar sobre o patrimônio da cidade, patrimônio histórico da cidade. Infelizmente, é parte da culpa nossa. Então, por isso, como meia culpa disso é nossa, eu acho que é melhor nós tomarmos encaminhamento no sentido de suspender, enxergar e nem que traga uma nova audiência pública. Esse é o meu encaminhamento. Eu vou ler inicialmente as 5 sugestões que foram apresentadas e nós encaminhamos. Primeiro, foi sugerido pela Amopil a rejeição de alterações do plano diretor por desconhecidas. Segundo, foi solicitado pelo Colégio Humberto de Campos que se proceda à abertura de vagas de estacionamento gratuito. Terceiro, pelo senhor Maurício Carneiro, que haja divulgação da compilação das 5 audiências públicas já realizadas pelo Poder Executivo. Quarto, a defesa da verticalização e aumento de índice sugerida pelo senhor Léo Cassetari. E quinto, anexação da carta manifesto da Amopil com relação a alterações do plano diretor do senhor Carlos Roncaglia. Teve alguma sugestão diferente que eu não anotei aqui na mesa? Sim, mas veja bem, nós estamos trabalhando dentro do escopo desta audiência. E a questão de encaminhamento é prerrogativa desta mesa. Vou colocar esses 5 pontos como encaminhamento, que eu não posso negar que eles foram levantados nesta audiência. Não posso fazer isso. Primeiro ponto, em regime de votação, a proposta da Amopil de rejeição de alterações do plano diretor por desconhecidos dos senhores aqui presentes. Os contrários, os favoráveis a essa proposta, fiquem como estão. Rejeição de alterações por desconhecidas. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Registrem 2, 4 votos. Mais alguém gostaria de se manifestar? 4 votos. Ok. Então, nós consideramos aprovado esse encaminhamento pela maioria dos presentes a essa audiência. Segundo, solicitação do Colégio Humberto de Campos para que o Poder Executivo proceda à abertura de vagas de estacionamento gratuito nesta região. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, fica considerado como encaminhamento dessa audiência esta solicitação ao Poder Executivo. Terceiro, seja divulgado pelo Poder Executivo a compilação das 5 audiências públicas já realizadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Criciúma. Esse é o terceiro pedido que foi apresentado a essa audiência. Que seja divulgado pelo Poder Público Municipal a compilação das 5 audiências públicas já realizadas com relação ao tema escopo dessa audiência pública. Está claro? Está claro? Pois não. Pois não. Ok. Tá certo. Tá ok. Terceiro item, então, levantado por essa audiência pública, que haja divulgação, a compilação das 5 audiências públicas já realizadas
pela Prefeitura Municipal de Criciúma, no tema escopo dessa audiência e alterações do plano diretor. Os favoráveis a esse pedido permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ok? Acatado, então, né? Quarto ponto, anotado por esta mesa, é uma defesa da verticalização e sugestão de aumento de índice nessa região. Vou ler de novo. Feita uma defesa do processo de verticalização e que seja considerado, para efeito dessas alterações, o aumento de índice desta região, Pio Correia e Minas Brasil de Baixo. Exatamente, mas foi apresentado, eu vou colocar em votação. Os favoráveis à defesa da verticalização e aumento do índice permaneçam como estão. Os contrários a essa proposta, por favor, se manifestem. Aqui não dá para entender direito quem é a maioria, então nós vamos fazer de novo. Os favoráveis vão se manifestar e depois os contrários. Pode ser? Para que a gente compreenda. Entenda. Perfeito. Bom, certo. Muito bem. Ok, eu compreendo. Só um instante, por gentileza. Neste momento, nós estamos apresentando as sugestões que foram colocadas durante o momento de debate, que não é agora. Este momento já passou. Então, foi apresentada uma sugestão e nós estamos colocando se essa sugestão vai ser levada adiante, sim ou não. É o que podemos fazer. Por gentileza, agora não é mais momento de debate. E eu não vou conceder a palavra. Veja bem, eu não vou conceder a palavra, porque esse momento já foi ultrapassado. A sugestão apresentada, nós vamos votar agora. Este é o momento. Sim, se você é favorável, você é contra, você se manifesta. Ponto. Vamos lá. Então, os presentes a essa audiência pública, que são favoráveis a essa sugestão, defesa da verticalização e aumento de índice, os favoráveis, por gentileza, se manifestem para a gente interpretar. A princípio, 6 votos, é isso? E aumento de índice. E aumento de índice. Por gentileza, se manifestem. Vamos lá. A gente quer visualizar. 3, 4, 5, 6, 7. 7. São 7 votos. Está anotado? Está anotado, gente. Mais alguém gostaria de se manifestar e não levantou o braço? Obrigado. Tá, essa fase já passou. Tudo bem. A sua opinião eu respeito, mas discordo. Maravilha. Por gentileza, os contrários que estão presentes nessa... Por gentileza, os contrários que estão presentes nessa audiência, a essa sugestão de defesa da verticalização e aumento do índice, se manifestem, por favor. Os contrários. Por ampla maioria, e a impressão visual, então essa proposta está rejeitada. Por último, das impressões anotadas, irmãs, pela mesa, nós anotamos que seja feita uma anexação
ao compêndio, ao escopo dessa audiência, de uma carta manifesto da Associação dos Moradores do Bairro Pio Correia. Por gentileza, os favoráveis a esta sugestão e proposta permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, por gentileza. Também está aprovado. Não. Encaminhamentos finais. Algum membro da mesa gostaria de fazer uso da palavra, rapidamente? Bom, já que o Zairo abriu aqui para dar uma acalmada no pessoal, como membro da mesa, e a sugestão do Léo, que tem uma pauta aqui, foi aprovada algumas coisas, e o certo, o correto, nós vamos fazer esse papel juntamente ao ABC, vamos conversar com a Associação de Moradores, para que façamos uma nova reunião, trouxemos pessoas capacitadas, o Juliano Colossi é o responsável pelo CDM, mudou agora a infraestrutura, assumiu, foi trocado, e eu tenho certeza absoluta que o melhor caminho é nós intermediarmos, juntamente com a Associação de Moradores, coloque aqui, para dirimir as dúvidas e trazer e saber. Alguém sabe o que eu tenho no bolso? Ninguém sabe, né? Então, é basicamente o que está acontecendo aqui. Então, vamos cobrar. A gente hoje já sai aqui do Pio Correia, sai com 3 pessoas do CDM, vamos colocar hoje, nome, já vai amanhã lá, já vai direto hoje para o Colossi, amanhã já estará sendo cadastrado no CDM, tá, o Carneiro? Hoje está aqui, pode escolher, a presidente vai escolher 3 pessoas que queiram participar. Então, a nossa ideia aqui é que, de repente, depois, juntamente com a associação, faça uma nova reunião, mas com a presença do Executivo, para que venha aqui explicar o que realmente está sendo proposto. Só isso. Obrigado. Então, mais uma vez, em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma, deste vereador Zairo Casagrande, meu colega Salésio Lima, meu colega Manuel Rosenck, agradecer a presença de todas as pessoas aqui, senhoras e senhores, as instituições, agradeço ao Hospital São José, especialmente ao Colégio Marista pela cessão do espaço, agradeço aos funcionários da Câmara que propiciaram essa estrutura muito legal, né, para a gente fazer audiência. Todos tiveram a chance de se manifestar, todos tiveram a oportunidade de se manifestar, e os encaminhamentos que foram elencados foram votados. Não há nenhum tipo de óbice ou objeção que a gente tenha percebido. Então, em nome da Câmara Municipal de Criciúma, agradeço a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado dessa audiência pública poderá ser convertido em proposições, será submetido à apreciação da Câmara Municipal dos Vereadores, será submetido ao Executivo, de tal maneira que tenham amplo conhecimento. Isso está, diretora, registrado no YouTube. Qualquer um dos senhores e senhoras pode a qualquer momento acessar este conteúdo para ver alguma dúvida. Agradecer a conversão em Libras, aqui presente, né? De novo, aos meus colegas e a todos os presentes. Agradeço pela excelente audiência pública. Agradeço de novo, então, reiteradamente a Amopil, Mina Brasil e principalmente ao Colégio Marista pela singela acolhida. Obrigado, boa noite a todos.